Fala galera ligada no canal do Stat, chegamos para o nosso vídeo das dicas da terceira rodada do Cartola FC. Já melhoramos muito na segunda rodada, depois de uma estreia completamente desastrosa. Perdeu quase 10 cartoletas, já recuperamos todas essas cartoletas e o mais importante, pontuamos muito melhor. Mas antes da gente falar um pouco aí sobre a terceira rodada, falar de jogadores, as melhores opções, já quero pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e também seguir lá as nossas redes sociais. A gente está no Twitter, está no Instagram, tem o nosso canal gratuito no Telegram, que a gente manda lá um conteúdo bem legal. Então, vou deixar aqui na descrição para você acompanhar também as nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, sem enrolar muito, já vamos lá para o vídeo. Vamos falar sobre essa terceira rodada, vamos seguir essa recuperação e vamos buscar mais uma mitada. Então, você já está aí vendo os confrontos dessa terceira rodada. Antes de começar, a gente já destaca que o jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense passou para segunda-feira, mas ele não vai valer para essa terceira rodada do Cartola FC. O Cartola vai ter só 9 jogos, que foi o que aconteceu já na última rodada. Grêmio e Flamengo não foi disputado. Então, dessa vez, Cuiabá e Atlético Goianiense não será disputado. Já dá para ver aí que temos, digamos que, 4 favoritos, talvez 5, mas eu quero destacar 2 times. Eu vou destacar o Santos, que enfrenta o Juventude. A gente sabe que o Santos não está na melhor das temporadas, mas é um time que enfrenta o Juventude, os mais frágeis da competição. Joga em casa, tem ótimas opções de cartola. Então, vale a pena ficar de olho no Santos. E outro time que eu destaco também é o Flamengo, que enfrenta o América Mineiro. A gente sabe que o Flamengo é um dos principais favoritos da competição, tem um dos melhores ataques. Então, enfrentando o América Mineiro em casa também é um confronto muito interessante para a gente ficar de olho no Cartola FC. Um pouco mais abaixo ali, times que também são favoritos, mas que não tem o mesmo favoritismo dos dois times. Eu destaco o Grêmio, que enfrenta o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense é um time que sofre poucos gols, então coisa que vale a pena ficar de olho, porque não adianta confiar no Grêmio para fazer muitos gols, dar uma goleada. Isso provavelmente não vai acontecer. E outro time que também vale a pena ficar de olho é o Fortaleza contra o Sport. O Fortaleza talvez seja a maior surpresa aí desse início de competição. 2 vitórias, é o líder do campeonato, tem o artilheiro Iago Pikachu do campeonato. Enfrenta um Sport, que também é um time frágil, não é um grande time. Então acho que o Fortaleza vem forte para essa rodada também. E aí um quinto time que eu gostaria de destacar, o Palmeiras. Tudo bem que é um clássico. Palmeiras e Corinthians é um jogo sempre difícil, mas a gente sabe que o Corinthians não está na sua melhor fase. O Palmeiras é bem forte, principalmente ofensivamente. Então vão ter jogadores do Palmeiras aí que vale a pena a gente ficar de olho também. Vamos lá então para a tela do Cartola FC. Já está aqui, já veja que a gente recuperou o patrimônio, né? A gente começou com 100, foi para quase 90, já estamos com 101,8 e a pontuação 65,47. Uma ótima pontuação na última rodada. A gente sempre fala, muita gente pergunta sobre valorização e a gente gosta de dizer que o que traz a valorização é a pontuação. É óbvio que você não vai conseguir pontuar sempre, vão ter rodadas que você não vai bem, mas se você consegue manter uma regularidade, manter uma média, essas cartoletas vão vir aos poucos. Lembre-se sempre que o Cartola FC é um jogo de 38 rodadas, principalmente para quem joga a Liga Anual, que é sempre o foco do Stat. A gente também dá dicas de tiro curto e outros tipos de liga, mas a gente está sempre focando nas ligas anuais. Você joga essas ligas mais longas, cada rodada importa. Não deixe de pontuar apenas para valorizar, porque isso pode fazer muita diferença lá na frente. Vamos aqui para a escalação, falar um pouco sobre cada posição. Começando aqui pelo gol. Eu já quero destacar que no gol a gente tem entendido que o SG é o scout mais relevante que você tem que se preocupar. Com a mudança das defesas difíceis, agora são só defesas, vale 1 ponto. O SG valendo 5 pontos é um scout muito alto, um scout muito importante. Então, se você tem um goleiro ali que você confia no SG, vale a pena escalar, porque se você ganha 5 pontos com ele, adiciona ali 1, 2 defesas e 7, 8 pontos no goleiro nesse ano vai ser muito bom. Então, goleiros que eu quero destacar. Primeiro é o João Vitor, do Santos. É um goleiro interessante, porque ele tem, como eu falei, um dos SGs mais prováveis da rodada. Ele ainda não fez muitas defesas, você vê que ele só fez 2 defesas, mas se o Santos confirmar o favoritismo e não sofrer gols de Juventude, vira uma ótima opção, principalmente com a do preço, né? Sabe que o goleiro provavelmente não é a posição que vale a pena gastar muito dinheiro, então o João Vitor é uma excelente opção. Outra opção, Jailson, fez 3 defesas no último jogo, que salvou um pouco a pontuação dele. Tomou um gol questionável, assim, achou que foi falha dele, uma falta no canto dele. Mas contra o Corinthians também vale a observação.
é um jogador interessante para essa rodada. Vou falar também do Felipe Alves do Fortaleza, o Fortaleza que é favorito. Ele é uma boa opção, assim, o SG ainda não veio pro Fortaleza, o Fortaleza tomou gol nos 2 jogos, então se você vai olhar a média dele, não é grandes coisas, porém, ele tem média de 3 defesas por jogo, ele já teve 6 defesas em 2 jogos, então, se ele não tomar gol e confirmar essa média de defesas, tem uma excelente pontuação. E aí outros 2 goleiros que vale a pena falar também. Um deles é o Matheus Claus do Bahia, o Inter não tá na sua melhor fase, no primeiro jogo o Matheus Claus foi muito bem, nesse último jogo ele não foi tão bem, mas são 7 defesas em 2 jogos. Vale a pena ficar de olho nele. O goleiro mais caro, mas que se você quer confiar num SG, que é bastante provável também, é o Diego Alves do Flamengo. Só que ele custa 16 cartoletas. Então, provavelmente só vale a pena se você tiver muita cartoleta sobrando. Valorizou muito nas 2 primeiras rodadas. Aí você pode pensar em escalar o Diego Alves. Acredito que, em condições normais, 16 cartoletas é muito alto para um goleiro. Na lateral, como toda defesa, o SG é muito importante, a gente tem que pensar nisso, porque é um bônus importante para sua pontuação. Mas, na lateral, a gente olha um pouco com mais carinho, principalmente para as decisões. Laterais muito ofensivos, laterais que têm potencial de gols e assistências, a gente gosta bastante. Então, para essa rodada, quem que a gente pode destacar? Vamos destacar os laterais do Flamengo. A gente tem que ver primeiro quem joga. O Felipe Luiz, praticamente certo que vai jogar. Não é um lateral muito cartoleiro, mas é um lateral que tá barato, 5,36. Pode ter o SG. O Felipe não foi bem na estreia, né? Ele, mesmo com o SG, fez apenas 2,7. Mas vai ser um dos laterais mais escalados da rodada, então tem que ficar de olho nele. Destaco que o Mateuzinho por 4 cartoletas na estreia é um jogador interessante, mas a gente tem que ver a questão do Rodinei. Se o Rodinei jogar, o Rodinei custa 6 cartoletas. Se o Rodinei jogar, ele vira também uma excelente opção. Então, vale ficar de olho nesses 2 laterais do Flamengo. 2 laterais que eu particularmente gosto bastante para essa rodada pelo potencial ofensivo. Um deles é o Guilherme Arana, 8,98. Não tá barato, mas também não tá caro. Jogou a primeira rodada, fez 3,90, mesmo sem SG. É um jogador que pode ter desarme, mas principalmente pode ter gol e assistência. E olha, um lateral com potencial de gols, um lateral que faz 8 pontos, e ainda pode ter o bônus do SG, é muita coisa. Então, eu acho que o Guilherme Arana é um jogador para ficar de olho. E outro jogador que vale a pena ficar de olho é o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan, o Santos a gente tá vendo aí que tá mais ou menos, tá tentando engatar. Ele tem 5 desarmes em 2 jogos, uma média de 2,5 desarmes. É uma boa média. E ele tem esse alto potencial de SG somado ao potencial de decisão. Então acho que o Felipe Jonathan é um jogador bem intrigante para essa rodada, porque ele pode ser um cara que faz aí 20 pontos, eu não ficaria surpreso. Outro jogador que eu destaco, também tem um potencial alto na parte ofensiva, é o Vitor Luiz. Ele ainda não explodiu nesse campeonato, porque o SG do Palmeiras não veio, mas em compensação você vê aí 2,2 e 1,3. Boas pontuações para um lateral que não teve SG. Ele já tem 2 finalizações no campeonato também, é um bom destaque, então essa média de uma finalização por jogo pode se transformar em gols e ele tem a chance de sempre dar uma assistência. O Palmeiras é bem forte ofensivamente, então acho que é um jogador que vale a pena olhar. Se você quer uma aposta maior, assim, quero fazer uma aposta maior, eu destacaria o Busanello, jogador da Chapecoense. Ele fez o gol contra o Palmeiras, né? Foi falha do Jailson, então a gente tem que relevar um pouco também. Mas é um jogador aí que em 2 jogos teve 3 desarmes. É um jogador bem barato. E se você quer muito diferenciar e acredita que a Chape tem chance de SG contra o Ceará, acho que vale o destaque aí no Busanello também. Vamos pular então aqui para a zaga. Eu já quero falar dos zagueiros, porque, como eu já falei em outros vídeos, eu acho que vale a pena sempre relembrar isso. É provavelmente a pontuação menor do seu time. Os zagueiros vão ser os que vão menos pontuar. Sei que você consiga acertar um zagueiro aí que faça gol, tem uma mitada muito diferente. Mesmo olhando aí pro número de finalizações, a gente sabe que é difícil acertar o zagueiro que vai fazer o gol. Então, mais do que nunca na zaga, olho no SG, olho nos zagueiros que tem uma boa pontuaçãozinha líquida ali, às vezes ali 2 pontos, uma média de 2, 3 desarmes por jogo já é excelente. Então, a gente vai olhar para esses zagueiros. Os primeiros zagueiros que vale a pena a gente olhar são os zagueiros do Santos. A gente tem o Luan Pérez, que apesar de ter uma média negativa, ele foi bem no meio de semana contra o Cianorte. É um zagueiro que vale a pena ficar de olho. O grande porém dele é que ele já tem 2 cartões amarelos em 2 jogos, então é um zagueiro bem faltoso. E a outra opção é o Luiz Felipe, que também é do Santos. Ele já é um pouco menos faltoso. Teve 2 desarmes, jogou um jogo. Acho que se ele mantiver essa média de 2 desarmes, tudo bem que foi apenas um jogo disputado, então não dá pra gente garantir nada. Mas
Um SGzinho ali com 2 desarmes, 7 pontos mais ou menos. Vai estar excelente para zagueiro. Vou destacar também os zagueiros do Palmeiras, tanto o Renan como o Luan. São 2 zagueiros baratos, é o mesmo caso dos zagueiros do Santos. A gente está procurando zagueiros baratos. Eu acho que tanto o Luan quanto o Renan, como o Renan, são boas opções. A gente viu que eles não tiveram SG, então não se destacaram tanto. Mas fizeram aquela médiazinha ali de 2, 1 ponto. Se o zagueiro não tiver SG, provavelmente vai ser difícil ele fazer muito mais que isso. Então, se você está confiante no Palmeiras, somente no clássico contra o Corinthians, é um jogo difícil. Mas o Palmeiras surge como favorito, inicia a semana aí como favorito contra o Corinthians. Vale a pena ficar de olho. Um zagueiro que eu acho bem interessante é o Marcelo Benevenuto. A gente sabe que o Fortaleza tá surpreendendo. A gente não sabe, não tem como garantir se vai manter essa surpresa pra frente. Mas já são 2 jogos, 2 vitórias. Ele não tem uma grande pontuação, principalmente por causa do SG. Mas contra o Sport, se tem um jogo que o Fortaleza tem mais chance de SG nesse início de campeonato, é contra o Sport, joga em casa. Então, se você confia nesse SG do Fortaleza, vale a pena olhar para o Marcelo Benevenuto. Talvez ele seja aí uma opção talvez mais aposta, mas para ligas tiro curto, se você também confia no Fortaleza para ligas anuais, vale a pena olhar para o Marcelo Benevenuto. E aí, os outros 2 zagueiros que eu destaco são 2 zagueiros aí velhos conhecidos, um mais novo e outro mais velho, falando de cartola, porque são 2 zagueiros experientes, né? Um deles é o Pedro Jeromel, é um zagueiro de confiança, não estreou bem, o Grêmio não jogou na última rodada, né? Teve um jogo adiado contra o Flamengo, ele não foi bem na primeira rodada, principalmente por causa do cartão amarelo, mas a gente sabe que ele não é um zagueiro muito faltoso, não é um zagueiro que vai tomar muitos cartões amarelos durante o ano todo, então vale a pena ficar de olho, porque o Grêmio tem chance de SG contra o Atlético Paranaense. E o outro zagueiro é o Miranda, que tá com uma excelente média líquida para zagueiro, ele tem aí 2.5 média líquida para um zagueiro, é excelente. Não teve SG na última rodada. Faço essa ressalva que contra o Atlético Mineiro, fora de casa, vai ser difícil manter o SG também. Mas o Miranda é um jogador que não pode ser deixado de fora, porque ele tem tudo para ser o principal zagueiro do Cartola nesse ano. Aqui no meio de campo, a gente já começa procurando aqueles jogadores que tem maior potencial de decisão, que a gente sempre fala, vamos atrás dos gols, das assistências. Desarmes são importantes, mas a gente gosta de meias que fazem gols. Quero destacar alguns meias. Vou começar pelos meias do Santos. Tanto o Jean Mota como o Gabriel Pirani foram muito bem na última rodada. O Jean Mota fez gol, o Gabriel Pirani deu assistência. O Gabriel, ele não é muito cartoleiro, assim, ele não tem não mostra muito potencial de ser cartoleiro. Mas ele, pelo preço ainda barato, ele valorizou bem. Ele era muito barato e ainda valorizou bem. Então, vale a pena ficar de olho. E o Jean Mota parece renovado depois que o Diniz chegou. O Jean Mota, ano passado, a gente já conhecia ele. Mas o principal destaque do Santos é que eles têm um confronto muito favorável contra o Juventude. Então, eu diria que a maioria dos times vai ter pelo menos um jogadorzinho do Santos ali no meio. Alguns podem até arriscar de dobrar os 2. Mas eu acho que um jogadorzinho do Santos ali no meio tá excelente. Aí eu quero falar de outros 3 jogadores que já são mais conhecidos, já tem mais confiança, né? Um deles é o Vina, não tá na sua melhor fase, fez um gol de pênalti no último jogo, e aí essa ressalva que o cara é batedor de pênalti, o cara é o dono do time, é o principal jogador do Ceará, então o Vina sempre tem que ser considerado. Mesmo caso do Claudinho, o Claudinho já vem com uma fase melhor, ele no primeiro jogo não fez muita coisa, fez apenas 3.10, mas um cara que faz 3 pontos sem decisão, a gente tem que olhar porque tem o potencial de decisão, joga em casa. É um jogo difícil contra o Fluminense está bem na temporada, mas vale a pena ficar de olho no Claudinho também. Outro jogador é o Nacho Fernandes. O Nacho foi até a aposta do Rafael Leme, nosso analista aqui na última rodada. Não foi bem de novo, teve chances, fez apenas 1.9, então desvalorizou bem, menos 3 cartoletas, doeu em quem apostou. Mas é aquele cara que não é questão se vai explodir. Ele vai explodir em algum momento, a questão é quando ele vai, e pode ser nesse jogo, quem sabe, contra o São Paulo. Tá ficando mais barato, né? Tá ficando um preço mais acessível. Acho que você gosta daquele tipo de jogador decisivo, tem que não gosta muito de escalar aposta, gosta daquele jogador que já conhece, que é decisivo, que já mostrou isso. Nath Fernandes é uma excelente opção. E aí eu vou falar de 2 meias que tem se mostrado muito interessantes. Um deles não tem como deixar de falar. O Lucas Crispim, deixa eu achar ele aqui. Estamos aqui, ó. Custa 6.83, valorizou muito na última rodada, mas ainda tá barato. Ele foi o melhor em campo, tá jogando de ala esquerda, nesse esquema do Fortaleza aí do Vojvoda. É um jogador muito interessante. É óbvio que vale a pena citar também o Iago Pikachu, que é o artilheiro do campeonato.
Ele não estava provável na última rodada, né? Então muita gente passou por ele e nem escalou. Mas o cara tem 3 gols em 2 jogos. Tem ali 3 desarmes. 15.3 e 12.9 são duas excelentes pontuações. Tem confronto favorável. Grande, porém, é o preço, né? Se você vai despender 20 cartoletas no Iago Pikachu, por quê? Porque a gente vai chegar lá no ataque, a gente vai falar depois. Tem o Marinho e o Hulk, que são 2 jogadores caros, mais decisivos que o Pikachu, né? Então, não sei pra quem tá com bastante sobra de cartoletas ou confia muito no Pikachu, acho que vai ser um pouco difícil falar ele. Mas é uma opção que tem que ser destacada. E outro jogador que eu quero destacar é o Zaratio, que, ao contrário do Nacho, foi bem na última rodada, deu assistência pro Hulk. Tem média de 3 desarmes por jogo, então é um cara aí que pode trazer esse pacote completo de chance de decisão com desarmes, pontuação líquida. Então, vale a pena ficar de olho no Zaratio também. Óbvio que tem outros meias aí, eu posso falar tanto do Scarpa como do Veiga, do Palmeiras. São 2 meias interessantes. O Veiga tem sido substituído, com porém que no último jogo ele não foi, jogou os 90 minutos, mas é o batedor de pênalti do time, tem muito potencial, e se você confia numa vitória do Palmeiras, tem boa chance do Veiga participar de algum gol. O Scarpa já é um jogador que me agrada pelo fato dele dar muitas assistências, é um cara que tem a bola parada, bate escanteio. Então, o Scarpa também não era confirmado na última rodada. Eu, até no meu time pessoal, pensei em escalar o Scarpa, tirei, porque eu não sabia se ele estava confirmado ou não. Acabou jogando junto com o Rafael Veiga. Então, vale o destaque também. E outros 2 jogadores que eu falo, que eu cito também de times que são favoritos, mas que não estão na sua melhor fase. Um deles é o Rodriguinho, do Bahia. O Bahia fez 3 gols na última rodada contra o Bragantino, ele não participou de nenhum, então até decepcionou um pouco. Mas é um jogador com confronto aí contra o Inter, tá barato, desvalorizou, acho que vale a pena dar uma olhada no Rodriguinho. E o outro é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro já custa um pouquinho mais caro, a gente tem que ver se ele vai jogar, tá aqui como provável no Cartola. Mas o Flamengo é bem favorito contra o América Mineiro. Então, se você confia no Flamengo, o Everton Ribeiro é uma excelente opção. Mas aí tem que ficar de olho se ele vai jogar mesmo ou não. Vamos então para os atacantes. No ataque, já tem 2 jogadores que a gente tem que citar logo de cara. Um deles é o Hulk. Todos os traços que o Marinho tinha no passado de falta sofrida, muitas finalizações e faz gol e dá assistência, que é o que a gente gosta. É o cara que é decisivo. Fez gol na estreia de pênalti, é o batedor de pênalti, isso é muito importante também. Fez um gol de fora da área na segunda rodada. Então, o Hulk tá caro, 21 cartoletas, mas acredito que Hulk e Marinho aí são 40 cartoletas que cartoleiros vão ter que investir, porque é difícil ser os 2. O Marinho poderia ter imitado muito na primeira rodada. Até algumas pessoas ficaram um pouco decepcionadas, ele desvalorizou 2 cartoletas, mas questão de um pênalti perdido não muda o fato de que o Marinho... A gente sabe que o Santos não tá nas melhor das suas fases, mas é muito difícil sem o Marinho. É um cara muito forte. Então, diria que o Marinho é a principal unanimidade da rodada. Vai aparecer na maioria dos times e provavelmente vai ser o capitão mais escalado. Jogadores para ficar de olho também, os atacantes do Flamengo. O Bruno Henrique tá caro. 8 cartoletas, acho que o Bruno Henrique é um preço alto, mas tanto o Gabigol, que é muito decisivo, mas eu acho que o Gabigol vai ser convocado para a Copa América, então ele não vai jogar no final de semana. E aí eu tenho que destacar o Pedro, que vem de 2 gols aí pela seleção olímpica. É um excelente atacante, quando o Gabigol não joga, é, é, é uma ótima opção. Fez o gol com assistência do Bruno Henrique no primeiro jogo, então se o Pedro for confirmado como titular, já surge como uma excelente opção. O jogador que é legal de falar também é o Caio Jorge, tava no nosso time de tiro curto lá que a gente manda pros sócios. O Caio Jorge entrou no time de tiro curto, fez gol, daí fez 10.10. O Caio Jorge é uma alternativa barata pro Marinho. Menos potencial de pontuação, mas custa menos. Vai ter gente que vai escalar os 2, vocês podem ficar de olho que vai ter gente com Marinho e Caio Jorge. Mas se você tem menos pontos, tá muito confiante, menos cartoletas, na verdade, não tá muito confiante no Marinho, mas quer botar um cara do Santos, porque o Santos tem um confronto favorável, tem potencial de gols, o Caio Jorge pode ser uma excelente opção. Outro jogador legal também, falar aqui mais em cima, é o Ferreira, Ferreirinha do Grêmio. Cartoleiro demais e com um potencial absurdo de decisões, já são 18 na temporada. São 11 gols e 7 assistências. É um cara que... Ele lembra até um pouco nesse quesito o Everton Cebolinha, lá há 2 anos atrás. É um cara que tem muito potencial de decisões, é muito participativo no jogo. Tem um confronto favorável, tudo bem que o Atlético Paranaense ganhou os 2 jogos, tá bem no campeonato. Mas o Grêmio é o favorito, é o que as casas de apostas indicam, é o que a gente acredita. Então,
vale a pena ficar de olho nele. Outros jogadores, aí já indo um pouco mais pro lado da aposta, né? Pra você que gosta de aqueles atacantes ali diferentes, vou citar tanto o Gilberto. Gilberto pode não ser uma grande aposta, porque é um cara conhecido, a gente sabe do potencial. Tava em muitos times na primeira rodada, não foi bem, e aí guardou tudo pra segunda rodada, com 2 gols e uma assistência. Hitou completamente, 22,8. Pega o Inter em casa, o preço já é um problema, né? Valorizou quase 9 cartoletas, mas é um jogador interessante. O outro é o Robson, Robigol, do Fortaleza. Você tá buscando uma aposta, eu acredito que é um jogador muito interessante. 2 decisões no campeonato, fez 7,4 e 8,4. É o homem-gol do time. É óbvio que o Iago Cachorro é o artilheiro. Mas o cara que a gente espera que faça gols é o Robson. Então acho que pra quem tá procurando ali uma apostinha pro ataque, fica de olho no Robson, acompanha ele aí durante a semana, porque eu acho que vale a pena. E aí eu vou fechar com 2 atacantes que eu acho que talvez não sejam muito escalados, mas que não podem ser deixados de fora. Principalmente desse radar, né? Desse filtro. Um deles é o Luciano. Voltou pro time titular, voltou bem, muito participativo, 4,5, finaliza muito. É óbvio que o jogo contra o 4 de julho, nesse meio de semana, pode ser muito considerado, porque é um time bem fraco, mas o Luciano fez muito gol. Então é um cara que tem que ficar de olho. E o outro cara é o Rony. Decepcionou um pouco na primeira rodada, porque o Palmeiras fez 3 gols. Ele não participou de nenhum. Porém, é uma das referências do time. Não deixem ele, não peguem pilha com o Rony, porque ele não foi bem na primeira rodada, nessa última rodada. Porque é um cara que é muito decisivo. Fez 3,6 líquido, que é muito bom. Eu pensei que se ele conseguir um gol e mantiver mais ou menos essa média líquida aí de 2, 3 pontos, a mitada pode vir. A gente sempre fala de técnico, mesma coisa. Não acho que seja a posição que vale a pena arriscar muito e nem apostar muito. Eu acho que se você está mais confiante no Santos, vai no técnico do Santos. Se você está mais confiante no técnico do Flamengo, vai no técnico do Flamengo, sempre olhando o preço. Então acredito que, pensando em custo-benefício, provavelmente o Fernando Diniz vai ser muito escalado. 4,96, o Santos é favorito, tem chance de SG. Então acho que o Fernando vai aparecer muito. Destaco também, aí um pouco mais acima, Thiago Nunes, do Grêmio, custando 6,72. E o Vojvoda do Fortaleza, custando 7,92. Tá mais caro, mas são 2 técnicos também que tem tudo para entregar uma boa pontuação. Falei do Rogério Ceni, mas o Rogério Ceni custa 12 cartoletas. Então acredito que não vai valer muito a pena investir em tudo, porque a gente já sabe que a diferença entre os técnicos não é muito grande, né? O técnico vai mal e o técnico vai bem, são 8, 9 pontos de diferença. Isso de um lado para o outro, né? Ali na média, você talvez perca uns 2 pontos no máximo. Se o técnico for muito bem e o outro for só bem. Então, não acho que seja a posição que vale a pena você investir muito. Beleza, galera? Então, volta aqui para a câmera. Vamos encerrando esse vídeo. Queria pedir de novo a você para dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Acompanhe a gente lá nas redes sociais. Tem aqui os links na descrição. Grande abraço, pessoal. E até o próximo vídeo aqui no canal do Stats.